O sol estava baixo sobre o cânion, derramando ouro derretido sobre a terra vermelha e rachada. Um único cavaleiro se movia através da névoa de calor, os cascos de seu cavalo agitando pequenas espirais de poeira que subiam e desapareciam no ar escaldante. O nome do cowboy era Ethan Cole, um homem com um rosto esculpido pelo vento e pelo tempo, o tipo de homem que havia parado de contar os quilômetros que passavam. Sua única companhia era o silêncio, e ele gostava que fosse assim. Ele cavalgava desde o amanhecer, sem perseguir nada, fugindo de tudo. O deserto era vasto o suficiente para engolir memórias inteiras, ou assim ele acreditava. Mas naquele dia, enquanto o horizonte brilhava como um sonho, um som rompeu o silêncio, fraco a princípio, carregado pelo vento. Não era o grito de um animal nem o ranger de uma cela. Era humano. Pequeno. Desesperado. Ethan puxou as rédeas, seu cavalo bufando por causa do calor. Ele escutou novamente. O grito soou mais uma vez, fraco e rachado, como se tivesse perdido a força há muito tempo. Ele se virou em sua direção, guiando seu cavalo pela encosta, passando pelos ossos de uma carroça caída, pelos restos de uma fogueira apagada há muito tempo. E ali, entre as cinzas e a areia, ele a viu. Uma garotinha, de no máximo 6 anos, estava sentada no chão, com os joelhos dobrados contra o peito. Seus cabelos escuros estavam emaranhados e sua pele queimada pelo sol. Um cordão de contas pendia de seu pescoço e, em suas mãos, ela segurava uma pequena boneca de madeira. Seus olhos, arregalados e perdidos, o fitavam como se ela não tivesse certeza se ele era real. Ethan desmontou lentamente, as botas rangendo na areia. "Olá, pequena", disse ele, em voz baixa, cautelosa. A menina se encolheu. Seus lábios se moveram, sussurrando algo que ele não conseguia entender, uma linguagem suave e musical, cheia de medo. Ele se ajoelhou ao lado dela, notando os rastros ao redor, pegadas, flechas quebradas, sangue meio enterrado pelo vento. Um ataque, recente. Quem quer que estivesse com ela, havia sumido. Ele sentiu a antiga dor se agitar em seu peito, aquela que ele pensava que o deserto havia enterrado anos atrás. Os lábios da garota tremeram. "Mamãe", ela sussurrou, e o som o atingiu em cheio. Ele desviou o olhar, o maxilar tenso. Havia prometido a si mesmo, há muito tempo, nunca mais se importar, nunca mais bancar o Salvador. A última vez que tentará, custou-lhe tudo. Sua esposa. Sua filhinha. Um incêndio na fronteira e gritos que ele ainda ouvia em sonhos. Ele podia ir embora. Deveria. Mas quando a garota tentou se levantar e tropeçou, seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse argumentar. Ele a segurou, sentiu o calor de sua pele, o tremor de sua respiração. "Calma", murmurou ele, levantando-a. Ela era leve como uma pena, ossos e pó. Ele a carregou até o cavalo, envolveu-a com seu velho casaco e lhe deu o resto da água do cantil. A garota olhou para ele, com os olhos vidrados e estranhos, mas não chorou mais. Talvez estivesse cansada demais para isso. Ethan subiu na sela, acomodando-a à sua frente. O horizonte se estendia infinito e cruel, mas, pela primeira vez em anos, ele tinha um rumo. Ele estalou a língua, e o cavalo avançou. A garota encostou a cabeça no peito dele, sussurrando aquela palavra novamente, agora mais suave, "mamãe". Ethan encarou a luz que se apagava. Não sabia onde estava a mãe dela, nem se ela estava viva. Mas algo lá no fundo, algo enterrado sob os anos, sussurrou de volta. "Eu vou encontrá-la, garoto", disse ele baixinho. "Eu prometo". E enquanto o deserto engolia o rastro deles, o cowboy solitário que pensava que seu coração estava morto cavalgou em direção a uma história que o traria de volta à vida. Na manhã seguinte ao encontro, o deserto estava calmo e vazio, como se o mundo tivesse parado para observá-los cavalgando. A criança dormia encostada no peito de Ethan, com suas mãozinhas agarrando a tira de couro do casaco dele. Sua respiração era superficial, mas constante, e cada som que ela emitia o trazia de volta a memórias que ele havia enterrado profundamente, uma risadinha, uma canção de ninar que ele sabia de cor, uma promessa que não conseguiu cumprir. Quando chegaram a um posto comercial perto de Dusty Creek, o sol já começava a nascer. O lugar não era grande coisa, algumas construções tortas, um salão com metade do telhado e um poço que cuspia mais areia do que água. Ele amarrou o cavalo e carregou a menina para dentro do armazém. A mulher atrás do balcão, de cabelos grisalhos e olhar aguçado, congelou ao ver a criança em seus braços. "Apache?", ela perguntou, com a voz tensa. Ethan não respondeu de imediato. "Ela está perdida", disse ele finalmente. "Encontrei-a além do cume. Nenhum sinal do povo dela." A mulher franziu a testa, olhando para a janela como se alguém pudesse ouvir. "Não é nada inteligente, cowboy. O pessoal daqui não gosta desse tipo de gente."
Os olhos de Ethan endureceram. Ela é uma criança, não uma espécie. A mulher olhou para ele por um longo momento, depois suspirou e despejou água em um copo lascado. A garota bebeu lentamente, os olhos se movendo rapidamente. Ela ainda não falava inglês, mas havia confiança crescendo por trás do medo, frágil como uma chama ao vento. Ele comprou pão, um cobertor e um saquinho de frutas secas. Ao se virar para sair, um homem perto da porta, bêbado, sujo, usando um distintivo de delegado que já tinha visto dias melhores, cuspiu suco de tabaco no chão. Você está pensando em criá-la como se fosse uma das suas, ele zombou. Você vai levar um tiro por menos aqui. Ethan parou. O ar ficou tenso. Se você tem algo a dizer, diga sem rodeios. O homem sorriu. Só dizendo, cowboy, ninguém gosta de confusão. Só isso. A mão de Ethan roçou no cabo do revólver, um lembrete silencioso de que ele não era um homem a ser testado. O sorriso do bêbado desapareceu. Sem dizer mais nada, Ethan passou por ele e saiu para o sol ofuscante. Lá fora, ele colocou a garota de volta no cavalo. Ela olhou para ele, seu rostinho coberto de poeira, e pela primeira vez sorriu, tímida, incerta, mas sincera. Ele tentou ignorar o calor que isso lhe despertava. Nós vamos encontrar o seu povo, pequena, disse ele suavemente. Não vou deixar você aqui. Enquanto cavalgavam, a estrada se transformou em terreno aberto novamente. A garota começou a cantarolar uma melodia estranha e suave que subia e descia como o vento. Ethan não reconheceu nada, mas de alguma forma lhe parecia familiar. Talvez porque viesse de um lugar intocado pelo ódio. Naquela noite, acamparam perto do rio. Ele cozinhou feijão em uma pequena fogueira, e as chamas pintaram o rosto dela com uma luz alaranjada. Quando ele lhe ofereceu comida, ela apontou para si mesma e disse, Naya. Ethan assentiu. Naya, repetiu, testando o som. É esse o seu nome? Ela sorriu levemente e assentiu novamente. Ele se recostou, observando as estrelas brilharem acima do cânion. Bem, Naya, disse ele baixinho, parece que somos só nós dois por enquanto. Ele pensou na família que havia perdido, nos rostos que o assombravam em sonhos, e se perguntou se essa era a maneira cruel de Deus fazê-lo lembrar o que significava se importar. Enquanto ele adormecia, o vento trazia vozes da cidade que haviam deixado para trás. Os mercadores conversavam, suas palavras ecoando na escuridão. Em algum lugar lá fora, disseram, uma viúva Apache fora vista procurando por sua filha perdida. Os olhos de Ethan se abriram. Ele olhou para a menina adormecida ao seu lado, com a mãozinha curvada sobre a boneca. O fogo crepitava suavemente. Ele ainda não sabia, mas a trilha que havia escolhido levaria não apenas a mãe da garota, mas a única coisa que ele pensava ter enterrado para sempre, um coração que ainda podia amar. Os dias se passaram em um ritmo de poeira e silêncio. Ethan cavalgava com a garota por vastas planícies onde o vento cantava através da sálvia e o céu parecia infinito. A criança, Naya, havia se fortalecido, suas bochechas não mais ocas de sede. Ela cavalgava com firmeza agora, às vezes apontando para falcões distantes ou para o brilho prateado de um rio lá embaixo. Seu riso raramente vinha, mas quando vinha, assustava Ethan como um trovão rompendo sobre a terra firme. Nas pequenas cidades por onde passavam, as pessoas os observavam com desconfiança. Mães puxavam as crianças para dentro de casa, homens os encaravam das varandas com olhares duros. Ethan os ignorava, embora sua mão nunca se afastasse muito do revólver. Mais de uma vez, alguém murmurou baixinho, palavras como selvagem, meio-sangue, maldição. Ele continuou andando, mantendo a cabeça baixa, mas dentro dele algo se agitava, raiva, talvez, ou culpa. Ele não tinha certeza. Certa noite, enquanto trocava peles por suprimentos, ele ouviu um grupo de homens no salão. A conversa era baixa e amarga, mas um nome lhe chamou a atenção, a Iana. Disseram que ela morava ao norte, perto das nascentes do cânion, uma curandeira entre os Apaches. Ela está procurando uma criança, sussurrou um homem. Diz que os soldados a levaram, ou talvez colonos. Não descansará até encontrá-la. O coração de Ethan deu uma batida lenta e pesada. Ele se virou ligeiramente, aguçando a escuta. Os homens riram então, cruéis e zombeteiros. Dizem que ela também é linda, disse um deles. Rosto como pedra esculpida, olhos como nuvens de tempestade. Se ela não fosse uma delas. Sua voz se perdeu, deixando o resto sem palavras. Ethan terminou sua bebida e saiu antes que seu temperamento encontrasse um motivo para falar por ele. Lá fora, o ar da noite estava frio e limpo. Ele olhou para o horizonte escuro onde o cânion se escondia além das colinas. Talvez fosse tolice acreditar,
mas uma parte dele, a parte que ainda se lembrava da esperança, lhe dizia que Ayanna poderia ser a mãe que ele deveria encontrar. Ele retornou ao acampamento e encontrou Naia dormindo perto da fogueira, com a boneca agarrada ao peito. Um coiote piou ao longe, solitário e distante. Ethan sentou-se ao lado dela, olhando fixamente para as chamas. A luz da fogueira dançava sobre seu rostinho, e ele pensou novamente em como ela parecia frágil, inocente em um mundo que não perdoava muita coisa. Ele tirou o chapéu e o girou nas mãos. A aba estava desfiada, o couro rachado. Quando ele o colocou ao lado dela, Naia se mexeu, meio adormecida, e pegou uma pequena pena perto do fogo. Ela a colocou delicadamente na aba do chapéu dele, com os olhos ainda fechados, e sussurrou algo que ele não conseguiu entender. Então, ela voltou a dormir. Ethan olhou para a pena, vermelha na ponta, preta perto da pena, e sentiu algo mudar dentro dele. Talvez fosse apenas um gesto de criança, ou talvez fosse um sinal. O deserto tinha sua própria maneira de falar, silenciosa e estranha. Ele se deitou e olhou para as estrelas, milhares delas, frias e brilhantes. O pensamento de Ayanna o acompanhava, uma mulher procurando seu filho perdido na terra. Em algum lugar lá fora, sob aquele mesmo céu, ela poderia estar olhando para ele, rezando para que ele existisse. O fogo se reduziu a brasas. O vento soprava pela grama como um sussurro, e naquele sussurro ele pensou ter ouvido uma promessa, a de que a estrada à frente, embora áspera e longa, o levaria a algo que valeria todos os quilômetros que havia percorrido. O caminho para o norte os levou por uma terra que parecia mais antiga que o próprio tempo. As paredes do cânion erguiam-se como guardiões ancestrais, pintadas em camadas de vermelho e dourado, e o rio abaixo cortava seu fio prateado através da pedra e do silêncio. Ethan e Naia o seguiram por 2 dias, acampando a céu aberto. Ele começara a sentir uma estranha calma na presença dela, como se sua voz suave e seu riso tranquilo tivessem suavizado as arestas dentro dele. Na terceira tarde, chegaram a uma trilha estreita onde o vento carregava um leve aroma de fumaça e sálvia. Ethan diminuiu a velocidade do cavalo. À frente, aninhado entre 2 penhascos, erguia-se um conjunto de cabanas feitas de barro e galhos, cujos telhados brilhavam levemente ao sol. A fumaça subia em espirais de uma fogueira central, e figuras se moviam lentamente pela névoa. O som de um canto distante pairava no ar, baixo, rítmico, como uma prece levada pelo vento. Naia se mexeu na frente dele, erguendo a cabeça. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer a canção. Ela sussurrou algo em Apache, com a voz trêmula, e antes que Ethan pudesse impedi-la, ela deslizou da sela e correu em direção ao som. Ele a chamou, mas não a perseguiu. Observou sua pequena figura disparar através dos arbustos de artemísia até chegar ao espaço aberto entre as cabanas. Então, das sombras, uma mulher se virou. Seus cabelos longos e negros caíam sobre os ombros, trançados com contas vermelhas que refletiam a luz. Ela cantava à beira do rio, com as mãos lavando ervas em uma tigela de barro. Ao ver a criança, seu corpo ficou imóvel. A tigela caiu de suas mãos, quebrando-se contra as pedras. Naia parou a poucos passos de distância. As duas se encararam, o ar pesado e trêmulo, como se o próprio mundo tivesse parado para ouvir. Então a mulher, Ayanna, caiu de joelhos e soltou um grito que ecoou pelo cânion. Naia correu para os braços dela, e elas se abraçaram, chorando baixinho, enquanto a canção do rio as envolvia. Ethan permaneceu imóvel em seu cavalo, sem ousar se mexer. Ele já vira muitas coisas na vida, morte, ganância, fogo, mas nunca nada tão puro quanto aquele momento. Quando Ayanna finalmente ergueu a cabeça, seus olhos encontraram os dele. Eram profundos e sombrios, repletos de uma força que o fez esquecer a distância entre eles. Ela se levantou lentamente, segurando a mão de Naia. A criança apontou para ele e disse algumas palavras, com a voz cheia de entusiasmo. Ayanna olhou para o homem a cavalo, seu chapéu surrado, a poeira em seu casaco, a tristeza silenciosa em seu rosto. Ela deu um passo cauteloso à frente. Você a encontrou, ela disse em um inglês hesitante, com a voz suave, mas firme. Ethan desmontou, tirando o chapéu. Aconteceu de estar no lugar certo, respondeu. Não podia deixá-la lá. O olhar de Ayanna permaneceu nele, indecifrável. Muitos teriam. Ele assentiu, sem saber o que dizer. Acho que não sou muito. Ela o observou por mais um instante e então gesticulou em direção às cabanas. Venham. Vocês precisam comer. Descansem. Ele hesitou, mas seguiu, puxando seu cavalo. Ao entrarem no pequeno povoado, vários homens e mulheres surgiram das portas, com expressões cautelosas. Ayanna falou com eles em sua língua, com um tom calmo e firme. A tensão diminuiu, embora não completamente.
Ethan sentiu todos os pares de olhos sobre ele, avaliando, duvidando, questionando. Ela o levou até um local sombreado perto do rio. Sente-se, disse ela. Eu trarei água. Quando ela voltou, eles ficaram em silêncio, o único som era o murmúrio do riacho. Naya tocava ao lado deles, cantarolando sua melodia novamente. Ayanna finalmente falou, você carrega dor, cowboy. Os olhos de Ethan encontraram os dela. Acho que a dor acompanha todo homem que viveu demais. Algo se passou entre eles então, não palavras, nem compreensão, mas um reconhecimento silencioso. Duas pessoas que haviam perdido demais, encontrando uma na outra um reflexo inesperado. O sol começou a se pôr, pintando o cânion com uma luz âmbar. Em algum lugar atrás deles, um tambor começou a soar, lento e constante. Ayanna se virou na direção do som e olhou para ele. Você pode ficar aqui esta noite, disse ela. Mas amanhã, você precisa decidir qual estrada seguirá. Ethan olhou para Naya, que agora ria baixinho, com suas mãozinhas traçando padrões na poeira. Ele sabia que a mulher estava certa. Mas, pela primeira vez em anos, não tinha certeza se queria continuar cavalgando. Naquela noite, enquanto as estrelas subiam sobre o cânion, ele ficou acordado perto da fogueira, ouvindo a voz de Ayanna emanando das sombras, uma canção sobre perda, sobre amor, sobre espíritos que se reencontram após o fim da longa estrada. E embora não soubesse a letra, algo nele entendia cada nota. Os dias se transformaram em um ritmo que parecia estranho e familiar ao mesmo tempo. Ethan ficou mais tempo do que o planejado, ajudando no que podia, consertando cercas, cortando lenha, buscando água na nascente que serpenteava pelo cânion como um veio de prata. As pessoas o observavam a princípio com desconfiança, mas, aos poucos, os olhares duros se transformaram em acenos cautelosos. As crianças começaram a segui-lo enquanto ele trabalhava, rindo de suas tentativas desajeitadas de imitar a língua delas. Naya estava sempre entre elas, seu riso alegre e livre agora que estava em casa. Ayanna se movia pela aldeia como a luz do sol através das folhas, silenciosa, constante, sempre fazendo algo pelos outros. Ela colhia ervas, tratava feridas, falava com os anciãos em tons suaves que carregavam mais peso do que volume. Ao anoitecer, ela cantava perto da fogueira, e até o vento parecia ouvir. Ethan se viu observando-a mais do que deveria, notando a maneira como a luz brincava contra sua pele, como seu sorriso surgia lentamente, como um segredo. Certa tarde, ele estava afiando a faca à beira do rio quando ela veio lavar roupa. Ela não olhou para ele a princípio, mas sua voz ecoou através da água. Você fica mais tempo do que a maioria dos estranhos. Ele deu um leve sorriso. Talvez eu não tenha nenhum lugar melhor para estar. Talvez, disse ela, torcendo um pano. Ou talvez você esteja com medo de ir embora. As palavras dela o pegaram de surpresa. Ele a encarou e viu algo ali, não acusação, mas compreensão. Passei metade da minha vida fugindo, disse ele baixinho. Talvez eu só tenha me cansado disso. A brisa mudou. Naya veio correndo pela trilha, segurando um passarinho nas mãos. Sua asa estava dobrada, tremendo. Ayanna se ajoelhou, falando suavemente com a criança, mostrando-lhe como segurá-la delicadamente, como endireitar a asa com uma tala de junco e barbante. Ethan observava, algo apertado em seu peito se soltando a cada toque cuidadoso que ela dava. Quando o pássaro foi enfaixado, Ayanna olhou para ele. Viu? Até as pequenas coisas podem se curar se não estiverem sozinhas. Ele assentiu, as palavras perdidas no peso do momento. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava, Ayanna lhe trouxe uma tigela de ensopado. Sentaram-se lado a lado, com Naya dormindo por perto. Ela lhe contou sobre o marido, um guerreiro que morreu protegendo o lar deles de soldados que vinham em busca de ouro e terras. Ethan ouviu, com o maxilar tenso, seus próprios fantasmas se agitando. Quando ela terminou, olhou para ele com expectativa, como se esperasse que ele também compartilhasse algo. Ele hesitou, depois disse, eu já tive uma esposa. E uma filhinha. Perdi as duas quando a fronteira pegou fogo. Pensei que, se continuasse cavalgando, talvez cavalgasse longe o suficiente para não me lembrar. A mão de Ayanna se moveu levemente, pousando perto da dele. Você não pode fugir da memória, disse ela. Você só pode criar novas memórias fortes o suficiente para apoiá-la. O ar entre eles ficou parado. Em algum lugar além da luz da fogueira, uma coruja piou. Seus olhares se encontraram por um longo momento, algo não dito passando como uma promessa que nenhum dos dois ousava expressar. Mas a paz não durou. Na manhã seguinte, um batedor da beira do cânion chegou cavalgando com poeira no rosto e pânico na voz. Ele falou rapidamente com os anciãos, e embora Ethan não entendesse as palavras, o tom lhe disse o suficiente: problemas estavam chegando.
A Iana se virou para ele, com a calma quebrada pelo medo. Soldados, disse ela. Eles voltaram. Ethan levantou-se lentamente, abaixando o chapéu. Quantos? Demais, ela respondeu. Dizem que roubamos cavalos. Não roubamos. Mas eles não se importam. Ele olhou para o cume onde o sol brilhava branco através das nuvens. Já vira ataques como aquele antes, com que rapidez a razão se transformava em fogo. Verificou o cilindro do revólver, e cada clique ecoava pelo silêncio. Você e Naya, fiquem para trás, disse ele. Eu falo com elas. Ela se aproximou, com um olhar feroz. Se você ficar do nosso lado, estará contra o seu próprio povo. Ele a encarou, firme e seguro. Não tenho ninguém, disse ele. Não mais. Ela o encarou e assentiu uma vez. A decisão pairava entre eles, pesada e definitiva. Enquanto os tambores começavam a soar ao longe e a poeira subia no horizonte, Ethan sentiu o peso do que estava por vir. O deserto já havia tirado tudo dele uma vez. Mas, desta vez, ele não deixaria que os levasse. O amanhecer rompeu abrupto e frio, o tipo de luz que mais lembrava aço do que sol. O cânion, tão tranquilo no dia anterior, agora parecia prender a respiração. A Iana se movia rapidamente pelo acampamento, com a voz calma, porém urgente, enquanto reunia as crianças e os anciãos em direção às cavernas de abrigo. Naya se agarrava à saia, assustada, mas silenciosa, com a boneca pressionada contra o peito. Ethan selou o cavalo, verificando o rifle e o revólver gasto que o acompanhará por tantos anos ruins. Da serra acima, nuvens de poeira rodopiavam por onde os soldados se aproximavam, talvez 30 deles, suas silhuetas escuras contra o brilho da manhã. Ethan conhecia a aparência deles mesmo de longe, rifles abaixados, rostos com aquela expressão dura de homens convictos de sua própria retidão. Ele já havia cavalgado com homens assim. Era isso que o deixava enjoado agora, vê-los chegando. Ele se virou para a Iana, que amarrava feixes de ervas em uma bolsa. Quando chegarem ao vale, não haverá tempo para conversar, disse ele. Protejam-se. Ela se endireitou, os olhos brilhando com um desafio silencioso. Se eu fugir, meu povo vai achar que não há esperança. Devo ficar com eles. Você não serve para eles morto. E você? Ela perguntou suavemente. Você morreria por pessoas que não são suas. Ele apertou a correia da sela e olhou para ela. Talvez agora estejam. Ela não respondeu, mas algo em seu olhar mudou. Tristeza, talvez, ou gratidão que não tinha para onde ir. Então, o som de tiros ecoou pelo cânion, e a escolha foi feita por eles. Os primeiros tiros rasgaram a manhã como trovões. Cavalos relinchavam, homens berravam, e o cheiro de pólvora se espalhava com o vento. Ethan montou na sela e cavalgou a toda velocidade em direção à crista, posicionando-se entre os soldados e o acampamento. Balas sibilavam por ele, cravando-se nas pedras. Ele atirou de volta apenas para dispersá-las, não para matar, embora parte dele soubesse que a misericórdia poderia ser tolice naquele dia. Os soldados gritaram para que ele se afastasse, para entregar os renegados. Ele gritou de volta que havia mulheres e crianças lá embaixo, que ninguém havia roubado nada. Mas o comandante, um jovem com botas engraxadas e olhar inexpressivo, apenas riu. Você não decide o que é verdade aqui, velho. Nós é que decidimos. Quando os soldados avançaram novamente, Ethan sacou seu rifle e disparou um tiro de advertência na terra diante dos cavalos. Os animais empinaram, espalhando poeira. Recuem, gritou ele. Se queimarem este lugar, queimarão o que sobrou de mim. Por um momento, os soldados hesitaram. Então um deles disparou. A bala passou raspando pelo braço de Ethan, raspando a carne. Ele grunhiu, mas permaneceu de pé, puxando o cavalo para trás enquanto o caos explodia. Fumaça e gritos encheram o cânion. Lá embaixo, a Iana e alguns homens correram para remover os feridos. Chamas lambiam as bordas de uma cabana enquanto faíscas saltavam de uma tocha caída. Ethan desceu cavalgando de volta, desmontando para arrastar uma criança para longe do fogo. Ele se virou bem a tempo de ver a Iana ajoelhada ao lado de um soldado caído, pressionando as mãos contra o ferimento dele. O homem gemeu, aterrorizado. Ela olhou para Ethan, com sangue nas palmas das mãos. Ele ainda é humano, disse ela, sem fôlego. Nós não o abandonaremos. Ele queria dizer a ela para correr, que compaixão só a mataria, mas o rosto dela o deteve. Em seus olhos, mesmo em meio à fumaça e à ruína, havia a mesma calma que o atraíra desde o primeiro momento. Ela era misericórdia em um lugar que havia esquecido a palavra. Outra saraivada de tiros ecoou. Ethan se virou e viu Naya parada perto da borda da clareira, paralisada enquanto uma cabana em chamas desabava ao seu lado. Ele correu, pegando-a nos braços no momento em que os destroços caíam.
Uma dor lancinante percorreu seu flanco e, por um instante, o mundo ficou branco. Ele tropeçou, mas não caiu, agarrando a garota com força até chegarem à beira do rio, onde a Iana esperava. Ela o segurou quando seus joelhos cederam. Ethan! Sua voz falhou, o nome áspero e desconhecido em sua língua. Ele sentiu as mãos dela pressionando seu ferimento, sua respiração quente contra seu rosto. Mantenha-a segura, ele conseguiu sussurrar. Não deixe que a levem. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela assentiu, apertando o abraço com mais força. Ao redor deles, os tiros começaram a diminuir. Os soldados, vendo os mortos e feridos entre os seus, finalmente recuaram. Poeira e silêncio seguiram a retirada, quebrados apenas pelo crepitar do que ainda queimava. Quando tudo terminou, a Iana sentou-se nas cinzas ao lado dele, Naia aconchegada ao seu lado, sua pequena mão agarrando a manga dele. O rio murmurava ali perto, lavando a poeira vermelha em ondas lentas. A respiração de Ethan era superficial, mas seus olhos permaneceram abertos tempo suficiente para ver a fumaça se erguer da vila, curvando-se em direção ao céu azul. Parece que, você estava certo, murmurou ele, com a voz sumindo. Até pequenas coisas podem curar. A Iana se aproximou, suas lágrimas caindo sobre o rosto dele como chuva. Descanse agora, cowboy, sussurrou ela. A terra se lembrará da sua gentileza. E enquanto o vento soprava pelo cânion, trazendo o cheiro de sálvia e fumaça, o homem que antes vagava sem motivo finalmente encontrou um pelo qual valia a pena morrer. O sol nasceu silenciosamente na manhã seguinte, tênue e pálido através da fumaça que ainda pairava sobre o cânion. O chão estava coberto de cartuchos usados e flechas quebradas, e o ar cheirava a cinzas e poeira. O pior do incêndio havia se apagado durante a noite, deixando apenas cabanas fumegantes e terra enegrecida onde antes morava o riso. Ethan estava deitado em uma esteira dentro de um dos abrigos sobreviventes. Seu flanco estava enfaixado com tiras limpas de pano, o ferimento profundo, mas não mortal. Ele acordou lentamente, com a respiração curta e a garganta seca. A primeira coisa que viu foi Naia sentada ao seu lado, com os olhos vermelhos de tanto chorar, agarrando sua boneca de madeira com força. Ela deu um pequeno sorriso trêmulo quando ele a olhou, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente se ela piscasse. A Iana apareceu um instante depois, com os cabelos soltos, o rosto marcado pela exaustão, mas calmo. Ela carregava uma tigela de água e um maço de ervas. Você ainda não deveria ter acordado, disse ela suavemente. Ethan tentou se sentar, fez uma careta e desistiu no meio do caminho. Parece que já dormiu o suficiente para uma vida inteira. Ela se ajoelhou ao lado dele e mergulhou um pano na tigela, pressionando-o suavemente contra sua testa. Suas mãos eram firmes, seu toque frio. Os soldados se foram, disse ela. Levaram seus feridos com eles. Não retornarão tão cedo. Ele expirou lentamente, com alívio nos olhos. Quantos perdemos? Demais, ela respondeu. Mas as crianças estão seguras. Os velhos também. Sua voz tremeu apenas uma vez, depois se firmou. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O único som era o suave correr do rio lá fora e o crepitar de uma pequena fogueira. Naia se encostou no braço dele e sussurrou algo em sua própria língua, uma bênção, talvez, ou um simples obrigado. Ethan não precisava entender as palavras para sentir seu significado. Quando a Iana finalmente falou novamente, seu tom era baixo, mas firme. Você não pode ficar aqui, Ethan. O exército vai te procurar. Eles vão dizer que você se voltou contra si mesmo. Ele olhou para ela, com um sorriso cansado no rosto. Não sei se já faz muito tempo que tenho um meu ponto. Mesmo assim, disse ela, com o olhar suavizando, você precisa se curar em algum lugar seguro. Longe deste lugar. Ele tentou argumentar, mas a verdade estava estampada na voz dela. Ele assentiu lentamente. Talvez eu vá para o leste, encontre um pedaço de terra tranquilo. Coloque meu cavalo para pastar e descanse um pouco. Ela não disse nada por um longo tempo, apenas o observou enquanto torcia o pano novamente e o colocava sobre o peito dele. A luz do fogo fez sua pele brilhar, por um momento, o mundo lá fora pareceu desaparecer. Quando encontrei Naia, disse ele finalmente, achei que estava apenas fazendo a coisa certa. Nunca imaginei que isso me levaria até aqui. Os lábios de Iana se curvaram levemente. Às vezes, o caminho certo não é reto. Às vezes, ele retorna ao que seu coração esqueceu. Ele virou a cabeça para ela, em voz baixa. E você? Vai ficar bem? Ela assentiu. Meu povo é forte. Nós reconstruiremos. A terra perdoa mais rápido que os homens. Ela hesitou, depois acrescentou, mas a terra não esquece a bondade. Lá fora, uma brisa suave soprava pelo cânion, levando consigo o cheiro de fumaça.
Naya havia adormecido novamente, com a mãozinha ainda segurando o casaco dele. Ethan olhou para ela, depois para Ayanna, e algo dentro dele se moveu, uma paz silenciosa, gentil e desconhecida. Quando o sol começou a subir, ele se levantou com dificuldade, apoiando-se pesadamente no batente da porta. Ayanna se aproximou, pronta para firmar seu braço, mas ele balançou a cabeça. Eu consigo, disse ele com um meio sorriso. Já me livrei de coisas piores. Ela o acompanhou até os limites da vila, onde seu cavalo esperava, selado e inquieto. A terra se estendia diante deles, selvagem, infinita, cheia de estradas que levavam a lugar nenhum e a todos os lugares. Você vai voltar, disse Naya de repente, agarrando a bainha do casaco. Ele se ajoelhou, afastando o cabelo do rosto dela. Continue ouvindo sua mãe, disse ele suavemente. E quando vir as nuvens tocando o topo das montanhas, pense em mim cavalgando em algum lugar por aí. Ayanna se aproximou, com os olhos brilhando sob a luz da manhã. A terra levará seu nome, disse ela. Ethan assentiu. E meu coração carregará o seu. Por um momento, ficaram ali em silêncio, o vento soprando suavemente entre eles. Então, ele montou na sela, o couro rangendo sob seu peso. Olhou para trás uma vez e viu Ayanna com Naya ao lado, suas figuras emolduradas pelo sol nascente. Tocou a aba do chapéu em uma despedida silenciosa e virou o cavalo em direção às planícies abertas. A trilha à sua frente era longa, mas, pela primeira vez em anos, ele não se sentia perdido. Atrás dele, o rio sussurrava contra as pedras, e o som dele o seguia como uma promessa, suave, constante e vivo. Semanas se passaram, o tipo de semanas que se confundem quando um homem cavalga sozinho. O deserto mudava de face a cada dia, penhascos vermelhos se transformando em planícies amarelas, flores de cactos brotando da areia seca, tempestades surgindo e se dissipando como fantasmas inquietos. Ethan cavalgou por tudo isso, seu corpo se recuperando, sua mente em paz. A dor em seu flanco diminuiu, mas a dor dentro dele, aquela que residia ali há anos, começou a diminuir de maneiras que ele não entendia. Ele construiu uma pequena cabana perto da foz de um cânion, onde o rio fazia uma curva e o ar cheirava a pinho. Não era grande coisa, 4 paredes, um telhado de madeira e palha, mas era o suficiente. Ele passava os dias juntando lenha, pescando e remendando celas velhas. Quando as noites esfriavam, ele acendia uma fogueira e ouvia os coiotes cantarem. Às vezes, quando o vento soprava do sul, ele jurava que ainda conseguia ouvir a voz de Ayanna, suave e distante como uma lembrança que se recusava a desaparecer. Certa manhã, o som de cascos quebrou o silêncio. Ele saiu, a mão instintivamente roçando o cinto da arma, mas o que viu fez seu coração parar. 2 figuras cavalgavam em sua direção, uma mulher e uma menina. O cabelo da mulher estava trançado com contas vermelhas que refletiam a luz, e a criança ao lado dela estava sentada ereta na sela, orgulhosa e sorridente. Ele ficou paralisado enquanto se aproximavam. Naya pulou primeiro, correndo em sua direção, enquanto sua risada ecoava pelo vale. Ela o abraçou pela cintura e, antes que ele pudesse falar, Ayanna também estava lá, desmontando com uma graça silenciosa. Você construiu uma casa, ela disse suavemente, seus olhos percorrendo a pequena cabana, o curral, a fumaça saindo da chaminé. Tentei, disse Ethan, com a voz rouca. Não esperava companhia. Ayanna sorriu, o tipo de sorriso que carregava força e paz. A tribo se muda para o norte quando as estações mudam. Eu escolhi uma direção diferente. Ele a encarou por um longo momento, sem conseguir falar. Havia 1000 coisas que ele queria dizer, sobre quantas vezes pensara nela, como cada nascer do sol parecia vazio sem o som da sua voz. Mas as palavras pareciam pequenas demais. Em vez disso, ele estendeu a mão e segurou a dela. Os dedos dela apertaram os dele, quentes e seguros. A terra é vasta, disse ela. Há espaço para nossos corações se encontrarem. Eles passaram o resto do dia consertando o curral e desempacotando o pouco que haviam trazido. Naya perseguia à beira do rio, coletando pedras lisas, enquanto Ayanna trabalhava ao lado dele, movendo-se como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quando o sol se pôs atrás do cânion, os 3 sentaram-se do lado de fora da cabana, observando o céu se transformar em tons de laranja e violeta. Ethan se virou para ela. Não pensei que te veria de novo, disse ele baixinho. Ayanna olhou para ele, seus olhos refletindo a luz do fogo. Você me encontrou uma vez, disse ela. A terra só retribuiu a gentileza. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu o peso do passado pesando sobre ele. Havia apenas o som do rio, o calor dela ao seu lado e o riso da criança que havia unido seus destinos.
Quando a escuridão caiu, a chuva começou a sussurrar no telhado, suave a princípio, depois constante. A Iana encostou a cabeça no ombro dele, a mão pousada sobre o coração dele. A chuva chegou, murmurou. Ela traz a vida de volta. Ethan sorriu, fechando os olhos. Nunca pensei que veria o deserto florescer. Lá fora, a terra sorvia avidamente a chuva. Lá dentro, sob o brilho da pequena fogueira, eles estavam sentados juntos em silêncio, um silêncio não de solidão, mas de paz. Pela primeira vez em anos, Ethan Cole não era mais um andarilho. Ele estava em casa, não por causa dos muros ou da terra, mas por causa das duas almas ao seu lado. Quando amanheceu, o mundo cheirava a sálvia úmida e ar puro. O sol nascia lento e dourado sobre o cânion, e a Iana estava parada na porta, com Naya em seus braços. Ethan os observava, com um sorriso discreto no rosto, sabendo que, quaisquer que fossem as estradas à frente, eles as trilhariam juntos. Ao longe, o rio continuava cantando, carregando a história de um cowboy que reencontrou seu coração nos lugares selvagens do mundo, e da mulher que lhe ensinou que até mesmo a terra mais dura pode florescer com amor. Os anos se esvaíram como um vento tranquilo sobre a pedra. A pequena cabana à beira do rio tornou-se um lar repleto de risos, fumaça da lareira e o ritmo constante de uma vida reconstruída a partir do pó. Naya cresceu alta e forte, com cabelos longos como os da mãe e olhos brilhantes com a mesma luz selvagem que outrora guiara Ethan pelo deserto. Ela aprendeu a cavalgar, a seguir as estrelas, a consertar cercas e a curar feridas, carregando um pedaço dos dois mundos dentro de si, a graça do povo de sua mãe e a força silenciosa do homem que a criou. Ethan foi ficando mais lento com o passar dos anos, com os cabelos ficando prateados sob o chapéu, mas seu espírito permanecia firme. Todas as manhãs, ele caminhava até o rio e sentava-se perto das pedras lisas, onde a água ondulava e sussurrava. A Iana o encontrava lá às vezes, olhando para o horizonte, o sol pintando seu rosto de dourado. Ela se sentava ao lado dele sem falar, com a mão apoiada na dele, e juntos observavam a mudança das estações. Não havia mais necessidade de palavras entre eles. Tudo o que importava já havia sido dito. Quando o último inverno de Ethan chegou, foi suave, como um longo suspiro após uma jornada cansativa. A neve caía leve sobre o cânion, envolvendo o mundo em silêncio. A Iana permaneceu por perto, cuidando do fogo, cantarolando a mesma canção de ninar que cântara para Naya quando criança. Ele a ouvia com um sorriso fraco, a respiração lenta e os olhos cheios de paz. Certa manhã, antes do amanhecer, ele pegou a mão dela e sussurrou seu nome. Ela se inclinou para perto, e ele disse suavemente: "Você era a estrada que eu deveria encontrar." Seus dedos pararam, e o vento lá fora carregou o que restava de seu fôlego para o céu pálido. Enterraram-no numa colina com vista para o rio, onde a terra se estendia vasta e infinita sob o sol. A Iana depositou uma pequena pena na terra ao lado do túmulo dele, a mesma pena de ponta vermelha que Naya lhe dera. Então, permaneceu em silêncio, com as lágrimas caindo baixinho, e sussurrou uma prece em sua língua, uma promessa de que o espírito dele jamais cavalgaria sozinho. Anos mais tarde, quando a Iana também se integrou à terra, Naya retornou àquela colina. A cabana ainda estava de pé, desgastada pelo tempo, mas forte, com a porta aberta ao vento. Ela se ajoelhou entre os túmulos, colocando flores silvestres que havia colhido no vale, amarelas, brancas e vermelhas como as cores do amanhecer. O rio lá embaixo cantava a mesma canção de sempre, suave e constante, carregando a história de um cowboy e uma mulher apache que desafiaram o deserto e encontraram o amor no lugar mais improvável. Naya fechou os olhos e escutou, seus lábios se movendo em um sussurro que oscilava entre tristeza e gratidão. "Dizem que o amor não pode florescer no deserto", murmurou ela. "Mas você mostrou ao mundo que até a terra mais seca se lembra da chuva." O vento soprava suavemente, balançando seus cabelos, e por um momento ela quase conseguiu ouvir a voz de seu pai, baixa e calorosa, a voz de um homem que certa vez prometeu a uma garotinha perdida que encontraria sua mãe, e em vez disso encontrou o significado de seu próprio coração. Naya olhou para o horizonte, onde o sol encontrava a borda do cânion. A luz tocava a terra em dourado, e ela sorriu. Então, montou em seu cavalo e cavalgou ao longo da margem do rio, a água brilhando ao seu lado como a própria memória. Atrás dela, a terra permanecia silenciosa e eterna, guardando a história de duas almas que se encontraram em um mundo que tentava separá-las, um amor que sobreviveu à poeira, ao silêncio e ao tempo. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Seu apoio mantém essas histórias de coragem e amor vivas.